Olá, amados, paz bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, quarto trimestre de 2023. Como você sabe, nesse trimestre nós estamos estudando sobre a fé. E a lição de hoje é a lição de número 9, com o tema Fé para crer na salvação eterna. Nós iremos estudar, então, na lição de hoje, sobre a salvação eterna, a perspectiva bíblica e também o que o secularismo fala sobre a ideia. Lembrando que você, sendo um assinante do ebdemfoco.com, você tem os slides da revista CPAD, 100% baseados na revista, com imagens de qualidade e prontos para serem usados. É isso mesmo, slides da EBD prontos para serem usados. Assim você tem muito mais tempo para estudar. Então seja assinante do ebdemfoco.com. Nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016. E já fizemos mais de 750 slides e você pode baixá-los todos aqui na plataforma de ebdemfoco.com. É só você se tornar assinante do ebdemfoco.com. Nós temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade para você, tanto da classe de jovens quanto da classe de adultos. E o conteúdo da assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Acesse o site ebdemfoco.com, entre em contato conosco pelo WhatsApp. Muito bem, então vamos para o nosso comentário da nossa lição de hoje. O texto principal da lição nos diz: e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. Esse texto é um texto clássico de Hebreus e é um texto clássico sobre a questão da eternidade, que há uma verdade muito importante e que é extremamente negligenciada, inclusive pelos cristãos, porque eu vejo isso todos os santos dias. Os cristãos que parecem não ter a menor noção do que a Bíblia ensina sobre a morte e o pós-morte. O texto está dizendo: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, o que o escritor está dizendo? O escritor está dizendo que todas as possibilidades do homem acontecem na vida, porque o homem morre uma única vez e assim que ele morre, o que lhe resta é o juízo. É óbvio que nessa perspectiva nós estamos falando daqueles que morrem sem Cristo. Não há nenhuma possibilidade de apelação para quem morre sem Cristo. Quem morre em Cristo, quem for arrebatado, é óbvio, já está em Cristo, estará eternamente com Cristo, como foi o que Cristo disse para o ladrão da cruz. Mas quem morre sem Cristo, ele só tem mais um encontro com Deus, e é o dia do juízo. Para aquelas pessoas que dizem assim: que Deus o coloque em um bom lugar, que ele tenha um bom descanso. Se ele morreu em Cristo, ele já está em Cristo, não precisa pedir a Deus mais nada. Se ele não está em Cristo, só resta a ele a sentença do juízo e a condenação eterna. Não tem nenhuma apelação após a morte. A morte vem e cessa todas as oportunidades que o ser humano tem, tanto numa perspectiva material quanto na perspectiva espiritual. Então, por isso que o autor está dizendo: olha, cuidem da vida de vocês agora. E é muito bom que o professor discuta isso com seus alunos. Cuidem da vida de vocês agora. Se dediquem a Cristo agora.
porque depois que vocês morreram não haverá apelação. Os que morreram em Cristo estarão com Cristo eternamente, e os que morreram sem Cristo irão certamente aguardar o dia do juízo, e o encontro deles com Cristo será o encontro do dia do juízo, e o dia do juízo para os que morreram sem Cristo não é um dia de apelação, é um dia da leitura da sua sentença, e não haverá mais chance. O resumo da lição: a Bíblia nos orienta a viver o hoje com a expectativa da salvação eterna. A Bíblia nos orienta a tomar as nossas decisões hoje, porque depois que a vida cessa, não há possibilidade de tomar decisões. Não se tomarão decisões depois da morte. A morte cessa-se todas as possibilidades de mudança. Nós temos que decidir a nossa eternidade agora. Por isso, o comentarista diz: a Bíblia nos orienta a viver o hoje com a expectativa da salvação eterna. Viver o hoje na perspectiva da eternidade, sabendo que o que se colherá na eternidade é plantado hoje. Depois da morte, não tem mais nenhuma chance. O texto bíblico da nossa lição se encontra em Romanos 10, capítulo 10, versos 6 a 13. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas é óbvio, você com certeza deve fazer a leitura do texto para uma melhor compreensão, não apenas destes versos em destaque, mas de todo o capítulo 10. Na verdade, os capítulos 8, 9, 10 são muito importantes, também o capítulo 11 para a reflexão desse tema. Nossa introdução. Nesta lição estudaremos a respeito da salvação e da vida eterna no céu, junto com todos os redimidos por Jesus Cristo, né? É óbvio que a lição não irá discutir as particularidades da existência no pós-morte, mas sim, especialmente, da realidade, né, da verdade que é a vida no céu com Cristo. Por que estudar esse tema? Porque a temática da vida após a morte vem sendo discutida na atualidade por diversos grupos religiosos e cada um tem uma opinião diferente a respeito do assunto. Então é importante, né, que o professor inclusive destaque isso com seus alunos, porque desse tema, né? Inclusive nós temos um livro, né, a equipe do EBD em Foco tem o livro Fim dos Tempos, e é importante que vocês leiam esse livro, né, adquiram ele, só vocês entrarem lá no site da editora Santorini, né? E você pode entrar em contato também com o irmão Heber, no WhatsApp aqui do EBD em Foco, procurando pelo livro, que é um livro muito importante, que vai falar muito e muito bem sobre essas questões do fim dos tempos, da vida pós-morte, da vida no céu. É um conteúdo muito bom que você precisa estudar e é um conteúdo bem organizado, viu? Então, é uma necessidade, né, que nós temos de estudar sobre o tema, porque além do tema ser um tema bíblico, é um tema que está com muita recorrência, sendo estudado por uma diversidade de denominação e às vezes tem muitas distorções. É óbvio que haverá compreensões, né, conclusões distintas a respeito de temas que não são tão substanciais, mas quando se fala da vida eterna com Deus, esse tema é um tema substancial. Não pode haver uma segunda conclusão. A conclusão é: quem morre em Cristo estará com Deus. Quem morre sem Cristo estará eternamente sem Deus. O que mais desperta a curiosidade nessas discussões é o que acontece ao homem depois da morte. Veremos que o que a Bíblia diz a respeito do que acontece com uma pessoa após a cessação de sua vida terrena e que destino está reservado a ela. Isso é muito importante, pelo que eu já falei agora há pouco. Eu conheço muitos cristãos que, esses dias mesmo, teve um rapaz aqui na minha cidade que cometeu suicídio. Eu não conhecia, mas algumas pessoas próximas a mim conheciam ele. Eu perguntei se esse rapaz já
já foi cristão, já frequentou a igreja? Não, nunca foi cristão. Ele sempre foi de cantar e tocar em bares. Ele sempre foi alguém de muitas farras. Ele nunca conheceu a Cristo, nunca serviu a Cristo. E aí, às vezes, até cristãos dizendo que Deus o coloca em um bom lugar. Não existe isso. Não existe isso. Ele precisa confiar em Cristo, ele precisa aceitar Jesus agora. Era isso que ele tinha que ter feito, aceitado Jesus agora. Que aí sim ele estaria em Cristo aqui e estaria em Cristo na eternidade. Mas como ele esteve longe de Cristo aqui em vida, ele estará longe de Cristo na eternidade. Não tem esse negócio de que Deus o coloque em um bom lugar, que Deus dê descanso. Se ele descansou em vida em Cristo, ele descansará a eternidade em Cristo. Se ele viveu para os vícios, para a sua carne, ele viverá a eternidade para o sofrimento. Essa é a realidade do que a Bíblia ensina sobre a salvação, sobre o homem e a vida eterna, a vida após a morte. Nosso primeiro tópico, teorias ateístas em relação à salvação. O comunismo. Comunismo, como vocês sabem, né, e é importante a gente conversar sobre o comunismo, é uma ideologia política ateísta que dominou muito tempo, né, muitas partes do mundo e ainda dominam, hoje com aspectos um pouco mais capitalistas, mas ainda com a ideologia ateísta. O comunismo teve seu início aproximadamente em um século depois do existencialismo secular. O comunismo marxista ainda atrai muitos adeptos que, com variações posteriores ao pensamento inicial, defendido por Karl Marx e Friedrich Engels no livro Manifesto do Partido Comunista, propõe satisfazer as necessidades da humanidade. Então nós temos, né, a ideia marxista, né, a filosofia política marxista, né, do comunismo, que propõe satisfazer as necessidades da humanidade. Marx estava convencido de que somente quando a religião fosse abolida, a felicidade real poderia ser alcançada. Para ele, a religião projeta um céu ilusório e imaginário, a fim de amortecer a situação econômica e social do homem. Para Karl Marx, a vida eterna e a salvação não existem, apenas cumprem um papel de amortecer as consciências para a vida real no aqui e agora. É óbvio, né, numa perspectiva revolucionária de Marx e também a sua perspectiva ateísta, ele era um revolucionário e um revoltado contra a Bíblia e contra Deus. Ele, em tudo que ele escrevia, o homem estava no centro, né, com o domínio de todas as coisas. Ele era um revoltado contra Deus, que é importante que se diga, né, para que os jovens, por exemplo, eu já fui comunista, eu já fui na escola tolamente enganado por uma ideologia nefasta, demoníaca, ateísta, que não é demoníaco porque adora ao diabo como crença, mas é demoníaco porque é contra Deus, é absolutamente contra Deus. Tá? E a gente precisa dizer isso, especialmente para os cristãos, que Marx era um homem que tinha um ódio pela religião, um ódio contra Deus, e ele propunha que a humanidade só teria paz, só teria alegria plena quando a religião fosse acabada, que a religião, ele mesmo diz, a religião era o ópio, a religião era aquilo que amenizava a dor das pessoas, apenas isso e nada mais que isso. Era como uma droga que deixava as pessoas alucinadas, tiravam elas da realidade, mas não davam a elas de fato o que elas precisavam, felicidade real. Era isso que Marx dizia. Marx e Engels e os seus companheiros de luta comunista. O problema é que Karl Marx, ele não levou em consideração, nunca levou em consideração, que o homem sempre vai ser homem. Como assim, Melk? No sentido de que o homem sempre será um ser humano pecador.
todas as mazelas que a humanidade enfrenta não é resultado da falta de alfabetização, da falta de organização em classe, da falta de espírito coletivo e revolucionário. Todos os problemas que a humanidade enfrenta é resultado do pecado. Karl Marx pensava que quando a religião fosse descaracterizada, o capitalismo, né, a hierarquia, quando o poder público fosse descaracterizado, quando a luta de classe realizasse, né, uma ditadura do proletariado, quando tudo isso acontecesse, então haveria uma estabilidade, e então com essa estabilidade haveria felicidade. Mas Marx esqueceu de uma coisa importante na realidade humana: o homem nunca deixará de ser homem. Em que sentido, Melk? O homem nunca deixará de ser um ser pecador, a não ser que ele passe pelo processo da redenção. E o aperfeiçoamento só acontecerá com a glorificação eterna. O que acontece? Eu lembro de uma cena muito interessante naquela série da Netflix, Os Vikings. Não sei se vocês assistiram. Onde tem um Vikings lá que ele está tão desiludido com as conquistas do Ragnarok, que ele então decide ir para um lugar deserto, um lugar isolado, onde não tem construção de nada, numa terra distante, junto com outras pessoas. Ele decide ir para lá para recomeçar. E na perspectiva do personagem, se eu não estou enganado, o nome do personagem é Loki. É o Loki, parece. E na perspectiva dele é o seguinte: nós vamos para um lugar distante, totalmente distante dessa perspectiva da guerra. E lá nós construiremos uma sociedade sem violência. E a ideia dele é: lá não terá espadas, lá não terá flechas, lá só terá enxadas e instrumentos. Lá não haverá instrumento de guerra, somente instrumentos de cultivo da terra, para que a gente possa viver longe da guerra, longe de tudo isso que é a guerra, dessas atrocidades da guerra. Sabe qual é o problema? Que eles chegam lá, um grupo de pessoas, e a primeira coisa que acontece é um homicídio. Por quê? Porque um começa a duvidar da palavra do outro, o que é natural do homem pecador. Daí o outro começa a desejar a liderança do grupo. E aí já vem o quê? Um conflito. E logo nos primeiros dias já tem 2 a 3 assassinatos, se eu não estou me enganado, já faz muito tempo que eu assisti a série. Mas qual é a ideia ali? Até mesmo uns filmes pagãos fazem a gente perceber que aonde o ser humano pecador estiver, vai ter o pecado contaminando tudo e desestabilizando tudo. A estabilidade completa, plena, só vai acontecer no reino milenar de Cristo, por causa do governo de Cristo. Aqui nesta terra não haverá possibilidade de uma estabilidade plena. O melhor lugar aqui neste mundo ainda será um lugar que o pecado vai estar influenciando. Então, quando Karl Marx pensou, quando Karl Marx elaborou toda a ideia de uma sociedade igualitária, de uma sociedade sem exploração, de uma sociedade onde todos fossem iguais e não houvesse exploração, todo mundo partilhasse todas as coisas, ele esqueceu de uma única coisa: o homem é pecador por natureza. O homem não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador por natureza. Aonde ele estiver, vai haver mal, a não ser que ele seja redimido, a não ser que ele seja glorificado. O existencialismo. O existencialismo teve início com as discussões do filósofo alemão Martin Heidegger
ele procurava compreender o tempo como algo necessário para que se tivesse uma compreensão do fim na morte. Em seu pensamento, a vida neste mundo está cercada pela possibilidade da morte e a humanidade é descrita como vivendo em solidão na iminência de sua própria destruição. Ou seja, para Heidegger, a realidade da humanidade era essa realidade tenebrosa, né? Não havia expectativa para nada além disso, nenhuma satisfação aqui e nenhuma satisfação depois disso. É por isso que ele é um defensor do existencialismo, sem acreditar no porvir, né? Como o comentarista diz aqui, em seu pensamento, a vida neste mundo está cercada pela possibilidade da morte e a humanidade é descrita como vivendo em solidão na iminência de sua própria destruição. Não tinha esperança. A perspectiva filosófica de Heidegger é da não esperança. Tudo acontece aqui e agora e depois disso tudo acaba. E não é essa a perspectiva bíblica. Jean-Paul Sartre. O existencialista francês exclui qualquer possibilidade de uma realidade espiritual última. Sartre descreve a vida como uma situação de desesperança, da qual não há escapatória, uma situação que, se não terminar em desespero, é absurda. Em sua filosofia existencialista, ele não mostra uma saída ou dá qualquer orientação para que se tenha uma vida com sentido em face da crescente incerteza a respeito do futuro. Né? A semelhança de Heidegger, Sartre é um existencialista que acredita que a realidade primária e última é essa que nós vivemos, de sofrimento e dor, do homem explorando o homem, e de violência, de imoralidade, de mentiras, e que a humanidade está destinada a isso, e é só isso. Na perspectiva de Heidegger e de Sartre, a humanidade não passa de porcos, cachorros, de galinhas, que existem para o sofrimento e para a morte, e nada além disso, né? É óbvio, como eu já falei no início, todas essas perspectivas são perspectivas ateístas, que tiram Deus do contexto, mas não é isso que cremos. Nós cremos no Deus, Criador dos céus e da terra, nós cremos na salvação eterna, nós cremos na eternidade com Deus. Segundo tópico, a perspectiva cristã a respeito da morte e da ressurreição. A fé. Como nos dizem as Escrituras, a fé é a certeza daquilo que ainda não se vê. Hebreus 11, verso 1. Na Bíblia encontramos a esperança que os existencialistas e materialistas não conseguem alcançar. A Bíblia, né, e o cristianismo, né, a perspectiva cristã é a mais exuberante e a que oferece a melhor ideia para a humanidade. De todas as perspectivas filosóficas e religiosas que existem, o cristianismo é o único que oferece vida eterna, descanso eterno. Né? Todos os outros vivem numa perspectiva materialista, quando não numa perspectiva de muito sofrimento. Mas nós temos a Bíblia e cremos no que a Bíblia diz. E encontramos na Bíblia a esperança para a eternidade. O apóstolo Paulo mostrou de forma vívida o contraste entre as duas existências, natural e finita. Haverá em nossas vidas, em algum momento, uma ruptura entre o natural e o mortal. Pela fé, cremos que aquilo que é mortal será absorvido pela vida ou será absorvido pelo imortal, como diz algumas versões em 2 Coríntios 5 e 4, né? Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja revestido pela vida, ou seja revestido pelo imortal, né? 1 Coríntios 15 também temos um ensino profundo sobre a realidade pós-morte do cristão. O que é a morte? Este é um tema que assusta algumas pessoas, mas todo o ser humano um dia terá de enfrentá-la.
A morte é a cessação da vida eterna. Ou você enfrenta a morte, ou você passará pelo arrebatamento. Mas, de todo modo, a morte é uma realidade para nós. Mesmo que nós não morramos, que sejamos alcançados pelo arrebatamento, todos os dias alguém perto de nós, da nossa família, morrerá. E nós precisamos saber lidar com isso, porque, como diz aqui o comentarista, a morte é uma realidade na vida de todos nós. Alguns morrem devido ao envelhecimento, outros por doenças, guerras, violência e etc. Com a morte vem a separação entre a parte material e imaterial do ser humano. Isso é importante, nós precisamos ter esta consciência e não ficar tentando buscar explicações nos filósofos materialistas e existencialistas, porque eles não têm esperança. De tudo aquilo que nós já estudamos sobre a humanidade, de tudo aquilo que nós conhecemos da Bíblia, não dá para seguir Heidegger nem Sartre nessa perspectiva humanista, existencialista e materialista. De fato, é muito mais real a ideia bíblica da vida após a morte. Inclusive, até mesmo Kant, Immanuel Kant, o filósofo alemão, ele propunha esta realidade pós-morte, ainda que não dá nenhuma evidência de que Kant era cristão, mas ele como um grande filósofo, moderno, um dos principais filósofos modernos, Kant, ele chegou a dizer que para que a vida, mesmo com todas as dificuldades, isso aqui eu acho muito importante, essa argumentação de Kant, que ele diz assim, que a vida, para ter sentido, para não ser uma coisa absurda, para não ser uma coisa terrível, a vida, para ter sentido, ela tem que ter um pós-morte. Para fazer sentido a justiça, para fazer sentido o amor, para fazer sentido o trabalho, para fazer sentido o amor ao próximo, precisa ter um pós-morte. E é tudo isso que a Bíblia ensina. As pessoas não gostam disso porque elas são amantes do pecado, porque elas são agentes de Satanás. Mas até mesmo Kant, mesmo que ele não tenha mostrado nenhum apreço pela palavra de Deus, sido um cristão, que não há nenhuma evidência sobre isso, mas ele teve que admitir que a realidade da existência humana, ela não faria nenhum sentido, ela seria absurda se nós não tivéssemos a possibilidade da vida pós-morte. Se por meio do corpo o homem tem contato com o mundo que o cerca, pela morte esse contato é desfeito e os vínculos com este mundo também. 1 Timóteo 6,7 diz, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar, porque a realidade da pós-morte não é igual a que nós enfrentamos aqui. Não levaremos nada desta vida, tudo que você conquistar e construir nesse mundo ficará aqui. Isso é muito importante porque isso vai trazer para as pessoas um esclarecimento sobre o apego a questões materiais, Porque de fato, meu amigo, nenhuma riqueza, nenhum título, a fama, nada disso será levado. Como diz um ditado, se eu não estou enganado, é um ditado chinês, é um ditado asiático aí que diz assim, que no final do jogo, o rei e o peão, ambos irão para a mesma caixa. Ou seja, é uma alusão ao jogo de xadrez, onde tem essas peças lá, tem rainha, rei, dama, peão, cavalo, enfim. E aí as peças muito importantes, o rei e rainha, e a peça que é bem pouquinha importância é o peão. E eles dizem, no final, quando tudo acabar, quando todo o jogo acaba, ambos irão para o mesmo lugar. Aqui na Terra, na perspectiva terrena, essa é a realidade. Quando tudo terminar aqui, todos irão para o mesmo lugar, para o sepulcro. Então, se não haver uma esperança, se não haver
uma confiança em Cristo, né, para que a nossa realidade posterior seja gloriosa, então a vida perde o sentido. E uma vez que você vive a sua vida apegada a coisas, é algo louco, definitivamente muito louco, porque se há de fato, e nós cremos nisso, uma realidade da pós-morte, nada disso aqui vai nos acompanhar. Então, a pessoa viver apegada a bens materiais, a títulos, a fama, né, sabendo que quando morrer, tanto o famoso, quanto o rico, quanto o pobre, quanto o anônimo, eles irão para a terra, para debaixo da terra. E aqueles que que viveram em Cristo, seja ele pobre ou rico, se viveu para Cristo também irá para Cristo. Não há nenhuma diferença, nenhuma classificação para as pessoas quanto ao que elas possuem ou não. Então nós devemos pensar nisso e abandonar toda pretensão, todo orgulho, toda vaidade, e lembrar que tanto o rico quanto o pobre, tanto o inteligente quanto o analfabeto, ele precisa se curvar a Cristo, porque de outro modo a realidade, o destino, o final de todos serão iguais. As Escrituras Sagradas nos afirmam que o nosso último inimigo a ser destruído é a morte. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. 1 Coríntios 15, 27. Pode até parecer que a morte encerra a vida de uma pessoa, entretanto sabemos que não, pois o espírito e a alma são imortais, né? Temos a parte imaterial, que é imortal do ser humano. Cremos que depois da morte haverá uma continuidade daquela existência ao lado de Deus ou não. Haverá, né? Isso é uma crença bíblica, né? Uma doutrina bíblica. Haverá uma existência da pós-morte. Quando o meu fôlego cessar aqui, haverá uma existência pós-morte. Como diz o profeta Daniel, uns existirão para a vergonha eterna, o desprezo eterno, longe de Deus, sofrendo as condenações dos seus pecados, mas outros existirão para a glória eterna, para viver com Deus. Mas uma coisa é certa, há uma realidade pós-morte. É importante ressaltar que a morte é uma consequência da queda, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Deus não nos criou para morrer, mas a morte é fruto da desobediência do ser humano. Entretanto, para os crentes, a morte é o caminho para uma nova vida ao lado do Pai, né? Nós temos que sempre lembrar que, aliás, esse é um princípio básico de compreensão de toda a realidade, de compreensão da Bíblia. O homem pecou. Deus criou o homem, colocou ele no jardim e disse: de todas as árvores do jardim, comam livremente. Só não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, você certamente morrerá. O homem foi lá, comeu e, óbvio, morreu. A morte adentrou na existência humana por causa do pecado. E o pecado dominou a humanidade. A ressurreição é a mais notável de todas as características da mensagem cristã. Os primeiros pregadores do cristianismo estavam convictos de que Cristo havia ressuscitado e com isso também estavam certos de que eles em seu tempo haviam de ressuscitar. A ressurreição é uma das doutrinas cristãs mais importantes. Inclusive Paulo diz lá em 1 Coríntios 15 que se Cristo não ressuscitou, tudo o que nós fazemos é bobagem, é tolice. Se Cristo não ressuscitou, nada do que nós esperamos será realidade. Toda nossa esperança na eternidade, ela depende da verdade da ressurreição. Peraí, Melk, como assim? E a encarnação, a crucificação? Enfim, se Jesus encarnou, foi crucificado, mas não ressuscitou, não resolveu nada. Não resolveu nada. Não é que essas outras doutrinas não sejam importantes, é que elas precisam ser todas verdade. Essa compreensão os destacava de todos os mestres do mundo antigo. Enquanto os mestres do mundo antigo tinham uma diversidade de perspectiva, a perspectiva dos cristãos era de que morrendo,
ressuscitariam e existiriam eternamente com Cristo. A ideia cristã de ressurreição é bem diferente das ideias gregas e judaicas. Os gregos reputavam o corpo como um obstáculo para a verdadeira vida e ansiavam pelo tempo em que a alma se livraria de suas algemas. No caso, o corpo seria a prisão da alma, né? O gnosticismo e outras visões gregas religiosas, eles acabavam tendo esta visão, né, de que o corpo era mal, absolutamente mal, era a prisão da alma e ela deveria se libertar desse corpo, dessa prisão. Eles rejeitavam firmemente a ideia da ressurreição quando o apóstolo Paulo pregava a esse respeito em Atenas, Atos 17:32. Ele diz: E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez, né? Muitos ficaram irados, zombaram de Paulo, mas outros acabaram parando para ouvi-lo. Por sua vez, os judeus defendiam que o corpo seria ressuscitado, porém os valores do corpo seriam mantidos após a ressurreição, ou seja, não haveria alteração no corpo ressurreto. Por sua vez, os cristãos pensam no corpo como algo que será ressuscitado, porém transformado em um corpo glorificado que terá condições de receber e viver em um mundo completamente diferente da era atual. 1 Coríntios 15:42 diz: assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. E essa visão bíblica cristã é muito importante, porque aqui nós temos duas verdades bíblicas que são importantes. O professor deve explorar com seus alunos. Primeiro, olha o que o Paulo diz: morre corrupção, ressuscita em corrupção. Ou seja, a primeira realidade que Paulo ensina aqui é de que nós somos pecadores. E o céu não é para pecadores, o céu é para santos. Então, para habitar no céu, nós precisamos morrer para então ressuscitarmos. O corpo do pecado, o corpo pecaminoso, o pecado no corpo deve ser eliminado. E com a glorificação isso acontecerá. E nós reinaremos com Cristo com corpos gloriosos, com corpos aperfeiçoados. Isso é importante que se diga. Terceiro tópico: a salvação e vida eterna. O que é a salvação? No grego, a palavra salvação é soteria, significa salvamento de um perigo iminente. A salvação é uma dádiva divina que nos livra da maldição do pecado. Esse slide, estas palavras do escritor, elas são muito importantes, porque o significado da palavra salvação, soteria, é salvamento de um perigo iminente. E qual é o perigo mais iminente que nós temos? O domínio do pecado. Muitas vezes assim, eu sou salvo, as pessoas dizem: eu sou salvo do inferno, sou salvo da condenação eterna. Quando nós falarmos que somos salvos, nós devemos junto fazer uma seguinte explicação: eu sou salvo de quê? Primeiro uma pergunta, então a explicação. Eu sou salvo de quê? Eu sou salvo, do perigo iminente. Que perigo iminente? É o domínio do pecado. Nós somos salvos da condenação eterna do inferno, somos, mas nós também somos salvos do poder do pecado. Nós também somos salvos da influência do pecado. Isso é muito importante para ensinar para as pessoas que não tem como sermos crentes salvos e vivermos no pecado. Por exemplo, nós vemos uma série de pessoas que são homossexuais. Não, mas não importa, eu sou crente assim mesmo, eu vivo o meu pecado de homossexualidade, mas eu sou crente, sou salvo. Assim, não existe. Isso não existe. A salvação operada em nós, ela nos livra do poder do pecado. Qualquer conduta, pensamento, enfim, qualquer ideia que a Bíblia condene como pecado não pode coexistir com a realidade da salvação, porque a salvação nos livra do poder do pecado e, óbvio, da condenação eterna.
ela é somente obtida pela graça. É um dom gratuito e imerecido que recebemos mediante a fé em Cristo. É um dom porque é algo que Deus dá. É gratuito porque nós não temos como conquistar. Só Deus pode nos salvar, como diz o profeta Abacuque, o profeta Jonas, a salvação vem do Senhor. E nós temos que, para recebermos, depositar toda a nossa confiança em Cristo e na sua obra. Somente o sacrifício vicário de Cristo poderia libertar a humanidade depois da queda. Efésios 2, 8 a 11 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem da obra para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus nos criou de novo em Cristo. Paulo usa muito essa expressão, em Cristo, porque fora de Cristo não há salvação, só há condenação. É importante ressaltar que a salvação é de graça para nós, mas Jesus pagou um alto preço para a nossa salvação. Ou como dizem, a salvação é pela graça, mas não foi de graça. Por mais que nós não vamos pagar e não temos como pagar, mas Cristo pagou pela nossa salvação. Ele deu a sua própria vida por nós. Deus nos amou e somos nós quem decidimos se queremos a salvação eterna ou a condenação, que é o inferno. Ou seja, é óbvio que nós estamos aqui diante de uma perspectiva arminiana, mas de fato é importante a gente lembrar, como eu vi já alguns teólogos, inclusive Rodrigo Silva, adventista, falando sobre essa parábola, do jovem que cometeu vários crimes e foi preso, e aí um dia o prefeito da cidade, que era o homem que poderia dar uma carta de perdão para ele, foi até a delegacia para levar essa carta de perdão para ele, e ele então não quis ir como o prefeito, mas quis ir como um homem religioso. Então pegou uma Bíblia e colocou essa carta dentro da Bíblia e foi até esse jovem. E chegando lá, esse jovem estava extremamente enfurecido e achincalhou o prefeito, mandou embora, que não queria nada dele e tal. E assim o prefeito foi embora. E então ele é condenado à morte. E no momento então lá do enforcamento, ele pede a palavra para dizer algumas coisas, e o que ele diz é o seguinte: olha, eu não estou morrendo por causa dos pecados que cometi, eu não estou morrendo por causa dos crimes que cometi, eu estou morrendo por causa que eu rejeitei, eu neguei, eu rejeitei o perdão que me foi oferecido, porque alguém foi até mim e me ofereceu perdão, mas eu arrogantemente neguei, preferi viver na minha fúria, dar lugar à fúria, à ira, ao pecado, e então agora vou morrer porque rejeitei. Esta é uma verdade, irmãos. Esta é uma verdade muito importante que deve ser dita. As pessoas são pecadoras, nós somos todos pecadores de igual modo. A diferença é quem está disposto a seguir a Cristo, quem está disposto a abrir mão do seu eu, a fazer como Cristo diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. A salvação é pela graça, por meio da fé, e a fé nos ensina a negar a nós mesmos e confiar exclusivamente em Cristo. Os 3 tempos da salvação. Podemos falar da salvação em 3 tempos: passado, presente e futuro. Ou seja, o ser humano está salvo pela a santificação posicional, o novo nascimento. Nós nascemos de novo, fomos regenerados, fomos justificados. Então nós somos salvos, estamos salvos. É o aspecto presente da salvação. Melhor, o aspecto passado da salvação, nós já fomos salvos por causa da posição que nós temos em Cristo, fomos regenerados, nascemos de novo, fomos justificados. O aspecto presente, nós estamos sendo salvos porque nós estamos vivendo a santificação, a obediência à palavra de Deus. A salvação pode não ser um processo, mas a santificação é um processo. A salvação tem seus tempos, mas a santificação é um processo. Eu sou santo quando eu aceito a Jesus, eu me torno santo por causa da pessoa de Cristo, mas há pessoas que se aperfeiçoam cada dia mais na santificação. E por fim nós seremos salvos. Quando seremos
arrebatados, ressuscitados, e então seremos glorificados. Daí não teremos mais nenhum contato com o pecado. Estar salvo indica que a pessoa pela fé recebeu uma nova posição em Cristo, pois está justificado e absolvido. Ele nasceu de novo. Como nós lemos no texto de Efésios 2, nós somos criação de Deus em Cristo. Então, em Cristo nós somos nova criatura, em Cristo nós somos salvos. Nós estamos sendo salvos da influência do pecado e nós seremos definitivamente salvos quando formos glorificados. Estar sendo salvo indica a necessidade da operação santificadora do Espírito Santo, a vida cristã que identifica exteriormente a salvação recebida em Cristo, o processo da santificação. Será salvo indica a salvação em sua plenitude, que será realizada no futuro, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para ser revelada no último tempo. Ou seja, a glorificação, esse aspecto da salvação que é a glorificação. Então, nós temos que confiar na verdade de que nós somos justificados, regenerados, estamos em Cristo, somos criação de Deus em Cristo, estamos em Cristo, então somos salvos. Nós precisamos assumir a responsabilidade de que a vida cristã é uma vida de aperfeiçoamento, de purificação, de santificação, e confiar também e esperar que um dia todas as limitações que o pecado impôs à humanidade serão desfeitas e nós teremos um corpo glorioso. Habitar com Deus. O cristianismo é o único a apresentar a salvação como o habitar com Deus, desfrutando de sua presença, visto que no cristianismo Deus é pessoal. A vida nesse mundo é permeada por lutas, batalhas e tristezas, mas as promessas para os salvos em Cristo são muitas na vida vindoura. E uma das virtudes maravilhosas do cristianismo é a possibilidade de se relacionar com o nosso Senhor, de ter uma amizade, de ter uma comunhão com Ele, de ouvi-lo, de ser guiado, de ser abençoado por Ele. A Bíblia descreve um lugar perfeito para os salvos que não serão mais atribulados pela desgraça do mundo atual, pelo pecado, que é o pecado, quando finalmente cada salvo estará abrigado junto a Deus, pois ali estará o trono de Deus e do Cordeiro. Ali não haverá mais pecado. O mal do mundo atual é o pecado. Na eternidade, a salvação não. Na eternidade, os salvos não vão mais chorar, pois estarão livres de todas as mazelas dessa terra, estarão livres do pecado. Se no Éden a maldição do pecado atingiu a humanidade, na eternidade com Cristo não haverá mais essa maldição, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos os servirão. Deus não poderia morar em um local onde ainda houvesse maldição. Cristo foi feito maldito em nosso lugar, levando sobre si todo o peso do pecado para que pudéssemos habitar com Deus sem maldição. O nosso pecado foi levado por Cristo para que nós pudéssemos estar com Deus eternamente. Nossa conclusão. A vida é um presente de Deus, assim como a salvação. Não podemos nos esquecer de que a vida terrena é limitada, todavia a eternidade não. Mas é você quem decide onde quer passar a eternidade, perto de Deus ou longe dele. A vida eterna é real, não é algo inventado pelos homens para amedrontar as pessoas, criando ilusão de uma vida melhor em outro mundo e não aqui. A vida eterna é real. Muito bem, então, estamos chegando ao final desse comentário. E lembrando que você que usa os slides da CPAD produzido pelo ebdenfoco.com, tire uma foto do momento em que você estiver ministrando e nos envie. Acesse ebdenfoco.com, entre em contato conosco pelo WhatsApp para mais informações. É isso aí, chegamos ao final de mais uma aula na plataforma ebdenfoco.com. Você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência. Então acesse www.ebdenfoco.com, entre em contato conosco pelo WhatsApp. Paz e bem a todos.